bom dia. Hoje é o dia 6 de março de 2013. Vamos iniciar os nossos trabalhos desta manhã com a leitura e um breve comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 161, intitulada Aproveitemos. Está baseada no versículo de Lucas 24:48, e que diz o seguinte: destas coisas sois vós testemunhas. O comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos propõe a seguinte reflexão: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Carregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, dirigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? É uma reflexão extremamente forte e profunda essa proposta pelo Espírito Emmanuel, em cima desse curto versículo de Lucas, e destas coisas somos testemunhas. De fato, depois de 2000 anos de pregação do Evangelho de Jesus, parece que ainda não percebemos sequer de forma superficial a mensagem que Jesus nos trouxe e o exemplo dele. Como de ordinário, às vezes até nos lembramos de alguns posicionamentos, de grandes exemplos, de histórias e reflexões, para logo em seguida nos esquecermos de tudo isso. Muito parecido com a parábola daquele homem que estava caído no chão, e que é conhecida no Evangelho como a parábola do bom samaritano. Conta-se que no Oriente também aconteceu algo muito parecido. Um homem tido como mestre de uma determinada aldeia, de um determinado grupo, ele vinha de retorno para a sua casa, quando de repente ele escuta que alguém gemia com vigor de trás de uma moita. E ele apurou o ouvido para perceber se era realmente alguém, alguma pessoa, e ele se dá conta que de fato havia um homem ali ensanguentado, todo machucado, e que reclamava muito das dores sem qualquer condição de sair sozinho. Ele pegou o homem, apoiou, levou nas costas até a sua casa. Ali ele começou a tratar do homem. Depois que o homem estava recuperado, ele perguntou o que te sucedeu naquela estrada. Ele disse: eu vinha caminhando, quando de repente um homem me atacou, querendo tomar tudo o que eu tinha, me deixando apenas com o que eu estava quando você me encontrou. E ele me bateu tanto porque eu não tinha o que dar, que ele terminou me desferindo algumas facadas para que eu morresse.
E eu estava com muitas dores, mas já tinha certeza que eu morreria na estrada quando o Senhor me apanhou e me levou. E aqui estou eu agora contando para o Senhor. Ele disse: que bom, você agora está salvo, está curado e você agora pode voltar para a sua vida. Ele disse: é tudo que eu quero é voltar, porque eu sei quem me atacou e eu vou pegá-lo. E ele vai sentir tudo o que eu senti. Ele vai me pagar tudo pelo que eu passei. O mestre então olha para ele e diz: você está certo, vai e faça tudo o que você acha que você deve fazer. Agora, antes de você sair, você vai ter que me pagar 3.000 moedas de ouro. Ele disse: como assim? Ele disse: foi para salvar a sua vida, o preço são 3.000 moedas de ouro. Mas o senhor sabe que eu sou um homem pobre, eu não tenho nenhuma moeda nem para me manter, e as poucas coisas que eu tinha eu fui roubado. Como é que o senhor agora vem me cobrar 3.000 moedas de ouro? Ele disse: pois veja bem, você me deve 3.000 moedas de ouro por um bem que lhe foi feito e você não tem como pagar. E você está achando injusto eu lhe cobrar por um bem que eu lhe fiz, e você está querendo cobrar de alguém por um mal. Você acha justo isso? Eu posso não lhe cobrar nada, afinal de contas eu fiz o bem porque quis, mas eu poderia pôr preço, e você está cobrando por um mal. Onde está a sua justiça? Se você acha que essa é a sua justiça, vá e cobre do homem que lhe feriu. Mas se você cobrá-lo, pense no que você deve à vida, e nisso você me deverá 3.000 moedas de ouro. Raramente, quando nós estamos atingidos, sofridos, alcançados por uma dor e um desespero, temos esse tipo de reflexão. Vem em nós o intuito da vingança, do colocar a pessoa que me ofendeu numa situação pior do que a que eu estou, e acreditamos que isso é uma cobrança de justiça. Mas quando Emmanuel, comentando essa passagem de agora do Mestre Jesus, ele nos faz recordar de que Jesus, ao contrário de pegar as dores que lhe infligiram e querer se vingar do mundo, ele, tudo o que aconteceu na sua vida foi sempre para que produzisse algo positivo, algo produtivo. Jesus em nenhum momento fez da cruz o símbolo do desespero. Quando, revendo a história, nós sabemos que ser crucificado era a pena mais aviltante para qualquer criatura humana. E Jesus, recebendo a maior condenação da maneira mais vil, e ainda por cima sem ter qualquer culpa, a não ser a culpa de ter feito o bem, ele, em vez de guardar qualquer rancor ou mágoa, ele diz: eu não tenho nada, por isso, Senhor, perdoa-os, dá a eles novas oportunidades, porque eles são ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo. Na vida tudo isso é complicado, porque nós apenas teorizamos. Quando nós teorizamos, nós nem ao menos nos damos conta de como Jesus fez, para deixar grandes exemplos, em todas as circunstâncias que ele nos coloca na nossa vida. Nessa leitura que acabamos de fazer, uma das referências do Espírito Emmanuel é que Jesus diz que da imagem de um grão de mostarda, ele nos apresenta a figura do reino dos céus. Se a gente presta atenção nessa leitura, de repente a gente fica numa dúvida. Por quê? Porque a grande maioria deve ter ouvido falar do grão de mostarda como um exemplo de fé apenas. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha, retira-te daqui para ali, e ela se retirará. Direis a uma figueira que ninguém coma de ti fruto algum, e ela murchará. Essa é a maior imagem que a gente tem na nossa mente do grão de mostarda. Porque, de uma certa forma, ela está vinculada a um exemplo que foi muito forte. Quando Jesus fez que secasse uma figueira, mesmo estando a figueira fora do tempo de produção. Mas a imagem mais bela do grão de mostarda é quando ele diz: o reino de Deus se compara a um grão de mostarda. Só que não existe um ponto final, existe a continuidade, mas a gente já não lê, porque parece que não interessa. O reino de Deus não é tão pequeno desse jeito, e perdemos o restante da referência. O reino de Deus se parece com um grão de mostarda que um hábil lavrador levou, plantou, cuidou e produziu muito. E mesmo sendo das menores sementes,
de plantas do tipo, aquela semente produzirá a maior de todas as hortaliças. Jesus faz essa referência ao grão de mostarda, dizendo que o reino de Deus é aquela coisa miúda que nós colocamos dentro de nós e que precisamos cuidar com muita atenção para que logo em seguida isso frutifique, e mesmo tendo começado da menor semente, produza em seguida a maior de todas as árvores, a mais frondosa de todas as estruturas. Este exemplo Jesus não só falou, ele disse, ele demonstrou. A mensagem de hoje é: nós somos testemunhas de tudo isso. Nada acontece na vida sem que nós percebamos. Nós podemos até nos dizer-nos descrentes, ateus, enraivecidos contra os homens e as religiões. Tudo isso nos é permitido. Mas não deveria ser cabível na nossa consciência deixarmos de perceber que a vida, ela é muito mais exuberante e rica do que tudo isso que nós temos vivido ou pensado que seria o ideal. Quando, portanto, o Espírito Emmanuel comenta a passagem de Jesus que nos diz que todos somos testemunhas, ele nos arremete para vermos o que de grandioso Jesus fez em cima de exemplos muitas vezes pequenos, tão pequenos que quase não percebemos. Ele está dizendo também que é hora de nós estarmos atentos para os grandes acontecimentos no nosso dia a dia, que estão todos sob forma de sementes. Hoje nós ouvimos falar já de muitas coisas. Uma das palavras comuns do dicionário popular se chama acolhimento. Quase todos nós sabemos o que é acolhimento, porque quase todos nós queremos ser bem acolhidos. É um direito, mas o mesmo direito que me dá o acolhimento é o mesmo que me gera o dever de também ser um bom acolhedor. E quantas vezes nós geramos bons acolhimentos, recebemos bons acolhimentos, mas a nossa volta é de revolta, é de indignação, é de ingratidão. Recentemente eu conversava com um casal amigo que tinha assistido uma das minhas palestras, e na palestra eu tinha comentado as dificuldades que nós temos com as crianças, e por isso mesmo, as crianças hoje têm uma ideia que talvez há 100 anos fosse muito pouco comum, crianças com ideias suicidas, porque não têm o acolhimento devido. E falava na ocasião que, como pais, é muito comum nós deixarmos muito de lado a atenção que deveríamos dar aos seres que a pedem, não apenas às crianças, mas aos seres. E isso gerando uma cadeia de descompensação na nossa própria vida. E exemplificava ainda na palestra que era muito comum a pessoa até ser uma boa acolhedora fora de casa, mas que quando chegava dentro de casa, aí vinha o despotismo, vinha a ira, vinha a mágoa, vinha rancor, e ninguém sabia nem entendia de onde. Para minha surpresa, depois que já estávamos num restaurante, conversando já há longo tempo, a senhora pediu com toda delicadeza ao marido e disse: você não se incomodaria de me deixar alguns instantes aqui com Jacó, que eu quero conversar com ele em particular. O marido ficou meio espantado, porque ela não tinha nenhuma aproximação comigo. Era a segunda vez que na primeira vez eu tinha somente sido apresentado como esta é minha esposa, e agora de repente aquela mulher queria conversar comigo a sós e pedia para que o marido se retirasse. Ele olhou para mim, sorriu, eu digo: olha, todo homem inteligente obedece à mulher. E ele, com ar de riso, saiu, se afastou e foi para bem longe. E ela disse: olha, eu fiquei impressionado com a sua palestra de ontem, não por nada, você não disse nenhuma novidade, mas é porque você entrou no âmago do problema que eu tenho lá em casa. Eu tenho um filho de um casamento anterior e o meu marido não o aceita mais. Aceitava, mas agora não o aceita, e numa idade ruim. Ele está está vivendo agora o período da adolescência, e eles dois estão com dois inimigos. E o meu marido é um homem extremamente caridoso. Ele acolhe todo mundo e faz bem a todo mundo, mas em casa esse homem está perdendo a referência. E estão chegando numa situação delicada, porque agora eu não tenho mais como suportar. Porque por mais que a gente ame um homem, a gente ama primeiro o filho. E eu tenho amor pelo meu filho.
E ou ele consegue me amar e amar o filho que eu já tinha, ou eu acho que o nosso casamento está acabando. Eu digo, mas vocês estão nesse pé desse e ele não está sabendo que eu já estou decidido. Olha que situação nós nos encontramos. De repente somos casados, somos bons, somos ativos, ela é extremamente ativa e ela trabalha com psicologia e sociologia, como psicoterapeuta e dando instruções em várias escolas. E não só ela dá instrução na escola acadêmica, como ela visita voluntariamente comunidades carentes para passar toda a parte que ela sabe, ou seja, ela tem a dupla vida positiva e não estava sabendo entender agora a situação do marido. E ele, por sua vez, um homem extremamente dadivoso, desses que você liga para ele à noite, ele sai para ir socorrer quem estiver precisando, mas não estava sabendo viver em casa. Muitas vezes porque simplesmente não sabemos olhar uma determinada situação com um ângulo melhor. Não há qualquer condenação no que eu estou dizendo, nem para ele, nem para ela, nem para o rapaz. Mas há uma ponderação, porque nós todos podemos passar por isso. E precisamos estar abertos para a vida, porque aberto para a vida não é deixar a vida acontecer. Estar aberto para a vida é viver tudo que a vida nos oferece. E se é para viver o que a vida nos oferece, que vivamos com qualidade e grandiosidade. Retomando, somos testemunhas de tudo. Sabemos que tudo acontece e sabemos, se quisermos, como resolver. E quando não soubermos, sabemos a quem procurar. Seja um psicólogo, seja um profissional médico, seja mesmo um amigo, seja alguém que você possa se abrir e tenha algum retorno. Só não vale a gente perder a oportunidade. Porque já estamos vendo esse filme há muito tempo. Somos testemunhas das realidades da vida. Então deveríamos tratar a vida com essa grandiosidade que Jesus nos sugeriu. Antes de passarmos à segunda parte, queria somente agradecer as pessoas que estiveram agora domingo no Café Cultural com o Carlinhos Conceição. Infelizmente eu não estava em Natal. E também, infelizmente, várias pessoas não vieram, não têm a mínima noção do que aconteceu. Um cantor que é profissional, como eu havia dito, ele estava profundamente tímido no primeiro momento, porque ele nunca tinha saído para vir cantar como espírita num público espírita fora do centro que ele frequenta no Rio de Janeiro. Mas apesar disso, ele já me comunicou comigo, disse que saiu super encantado com o Natal, com o Leão e com as pessoas que estiveram presentes. E com as poucas que estiveram, com quem eu conversei, todos foram unânimes que, apesar de no início ele ter cantado muito lento, logo em seguida ele fez uma apresentação que contagiou todo mundo. E eu acredito porque eu o conheço pessoalmente e conheço sobretudo a alma que está naquele homem que veio aqui domingo passado. É uma pena que as pessoas demorem muito para descobrir que tem coisas boas. O ruim é que quando a gente descobre a coisa boa já passou. É uma pena. Esperamos que daqui a um mês, quando vamos ter o próximo Café Cultural, nós estejamos mais atentos. O próximo Café Cultural não será musical, será com José Otávio, que já esteve conosco há 2 anos, um pouco mais de 2 anos. E José Otávio, ele vem falar sobre um tema extremamente interessante. O porquê de nós sermos tão inquietos interiormente. O porquê dessas nossas angústias sem fim. Ele, com muita propriedade, vem falar sobre isso para nós no dia 7 de abril. A propósito, já tem material de divulgação e já tem senhas para este próximo Café Cultural. E agora vamos aliviar as nossas tensões, principalmente fisiológicas. Põe pacotes de lado, deixa o corpo bem livre, bem solto, a mente voando para as melhores imagens que nós tenhamos. Porque neste momento, inclusive, os nossos companheiros magnetizadores já estão aqui conosco e precisamos aproveitar isto para sermos bem inteligentes. Aproveitemos tudo de bom que nós temos, todas as oportunidades. E aqui no Leão nós temos várias oportunidades. Uma delas é este momento de envolvimento que nós chamamos de passe coletivo. Às vezes nós que participamos regularmente não temos noção do quanto isto é importante. Algumas pessoas que assistem este momento pela internet
e que não estão presentes, e como a imagem é fixa, portanto não apresenta como é que o público está reagindo, muitas pessoas me escrevem dizendo momento de emoção, que é acompanhar isso pela internet, portanto nem é ao vivo e ainda é em qualquer momento que a pessoa acesse e busque. Então, o mais inteligente que nós fazemos é aproveitar agora para que isto seja positivo para a gente. Nessa última viagem que eu estive, me pediram 2 vezes para fazer o mesmo exercício que nós fazemos aqui todas as quartas-feiras. E em todos 2 foi muito interessante, como ao final tinham pessoas tão emocionadas, e algumas diziam assim: nossa, eu sempre pensei que só existia passe quando alguém vem e põe a mão sobre a gente. E de repente aqui eu recebi um passe melhor do que os passes que eu sempre recebi. E isso acontece porque neste momento é preciso que nós busquemos a sintonia. Por isso que nós pedimos que as pessoas fiquem o mais livres possível, se livrem de objetos e tudo, de preocupações, e pensemos apenas que este é um nosso momento muito especial de entrarmos em comunhão com um plano mais alto, inclusive absorvendo diretamente as energias tanto do mundo espiritual quanto todos esses magnetizadores que agora circundeiam a nós que estamos no centro para receber esses benefícios. Estes momentos são ímpares nas nossas vidas. Então nós poderíamos aproveitar o teor da mensagem e sejamos testemunhas não do bem que acontece no outro, mas neste momento sejamos as testemunhas sensíveis, oculares, perceptíveis, profundamente sensoriais de todos os benefícios que recebemos nesses instantes. Porque temos certeza que agora mesmo são muitos os espíritos, muitas as pessoas no plano espiritual que estão em verdadeiro consórcio, como que de mãos dadas, unidos todos numa única vibração de oração, de gratidão, de harmonia. Tudo isso em favor de cada um de nós. E aqui no plano físico encontramos todos esses amigos e trabalhadores, também envolvidos no mesmo clima de nos doarmos da melhor maneira possível para o bem comum. Mas o bem é comum, e ele será maior ou menor, a depender de como nós buscarmos esse bem para a nossa própria alma. Este é um instante singular. Temos aqui uma profusão de fluidos e energias. Temos aqui quase que um verdadeiro congestionamento feliz de muitas bênçãos e paz. Luzes que geram e propiciam harmonias. Só nos resta deixar que tudo isso nos alcance em primeiro momento. E logo em seguida, que tenhamos aberto o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para absorvermos tudo isso. Porque Deus é bom. Deus é Pai, é Mãe. Deus é a natureza. E tudo isto concorre para que nós sejamos felizes, para que nós estejamos bem. Cabe a cada um de nós, neste momento, imaginarmos todo um conjunto de energias que o mundo espiritual já providenciou e que, a partir desse instante, os nossos amigos magnetizadores entram no concurso direto na constituição deste verdadeiro bolo de energias. E vamos abrir este bolo, vamos partir esse bolo, vamos nos deliciar com este bolo que não vai entrar necessariamente por nossas bocas, mas entrarão por todos os nossos poros, por todos os nossos centros vitais. Permitamos que cada célula do nosso organismo se beneficie dessas energias. Deixemos a oportunidade para que todos os benefícios agora alcancem o interior de nossas almas. Inspiremos com profundidade, buscando absorver tudo isso. E expiremos gratidão, dizendo a Deus: muito obrigado, Senhor, pela vida. Inspiremos com total busca de harmonia racional e emocional. E expiremos dizendo a Deus: obrigado, Senhor, pela vida, e expressemos em cada batida do nosso coração o respeito por esta mesma vida. Inspiremos profundamente como a coletar todas essas energias e fluidos em benefício de nós, em benefício de nossa vida. E expiremos como a dizer: Senhor, te devolvemos sob forma de gratidão e respeito tudo de bom e saudável que recebemos de tua generosidade.
inspiremos em harmonia, expiremos em gratidão. Permitamos que todas as bênçãos se façam em cada um de nós. O anjo de guarda de cada um, neste momento, pede espaço para a sintonia, para te dizer: cuido de ti, confia em mim, estou contigo, nunca estivestes só. Escutemos o nosso anjo guardião a nos dizer: deixa-me repousar os meus braços sobre o teu ombro, deixa-me dirigir as minhas mãos sobre a tua mente e o teu coração. Deixemos que o nosso anjo protetor nos atinja, nos alcance, nos envolva e nos abençoe. E que todas essas energias sirvam para estabilizar tudo isto de bom que sentimos neste instante. Continuemos em estado de oração interior, enquanto os nossos magnetizadores se retiram agora para fazer a magnetização de nossas águas. Mas fiquemos ligados, fiquemos unidos, fiquemos totalmente envolvidos nesses fluidos, porque eles não se acabam agora. Ainda temos muito tempo para ficarmos absorvendo tudo isso. Peçamos absorvendo, dizendo: Deus Pai, seja feita a vossa vontade em mim, agora, em mim, sempre. Continuemos em oração enquanto fazemos a magnetização das águas.